Capítulo 1, verso 17. Amém. Desde já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de eu estar ministrando a palavra do Senhor. Agradeço a minha pastora por verdadeiramente ter confiado e estar trazendo a palavra de Cristo. Motivo de alegria estar levando a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos acharam? Marcos 1, 17. Lindo versículo. Que eu vou estar lendo em nome de Jesus. Vai. E Jesus lhe disse: Vinde, pois mim, e eu farei que seja pescadores de homem. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou ele, e deixando seu pai Zebedeu no barco com o joelheiro, foram após ele. Amém. Peço os irmãos, em nome de Jesus, que volte ao vosso lugar dando glória e aleluia, em nome de Jesus. Sabemos que o chamé que foi nos dado foi o chamado, a exigência do chamado. Amém? Então essa passagem que nós lemos aqui vai falar que verdadeiramente do chamado de Pedro, porque verdadeiramente vemos que Pedro ele era pescadores. Verdadeiramente sabemos que Pedro ali naquele momento ele estava sendo pescador. Mas o texto vai falar que quando verdadeiramente Jesus ele chega sobre aquele lugar, ele se encontra com Pedro. Você vê que Jesus ele se encontra ali com Pedro. Nós sabemos que Pedro estava ali sobre aquele lugar lavando a rede, verdadeiramente consertando para quê? Para verdadeiramente ele retornar e pescar. Mas verdadeiramente Jesus chegou sobre aquele lugar verdadeiro, e verdadeiro Jesus chegando sobre aquele lugar, você vê que Jesus ele disse para Pedro, e Jesus disse: Vinde, pois mim, e farei que seja pescadores de homem. Você vê que Pedro estava ali, mas você vê que Pedro ele era pescador. Mas interessante que Jesus, quando Jesus chegou sobre Pedro, você vê que ele disse: Vem, pois mim, e eu vos farei que seja pescadores de homem. Você vê que Jesus ele não queria que Pedro ele fosse mais ali pescadores de peixe, mas Cristo verdadeiramente chamou Pedro para que ele viesse ser pescadores de homem. Como assim? Pescador, para que ele viesse povoar o céu verdadeiramente e o inferno ficasse para trás. Então ele verdadeiramente chamou Pedro para que ele viesse ter um chamado de obediência. Mas o interessante é que Pedro ele era pescador, mas você vê que Pedro ele largou tudo e verdadeiro ele resolveu e seguiu a Cristo. No mesmo momento que Cristo disse que eu te farei que seja pescadores de homem. Interessante que Pedro, em nenhum momento, você vê que ele largando tudo e seguiu a Cristo, largando tudo, escutou no mesmo momento o chamado de Cristo e verdadeiramente ele seguiu a ele com exigência. Então aqui vemos que é necessário, quando Cristo ele te chama verdadeiramente, eu e você entendemos que ele nos chamou para que eu e você viesse com exigência, obedecendo o chamado dele. Verdadeiramente ele nos chamou para que nós viesse verdadeiramente obedecer. Mas é interessante que Pedro ele obedecendo depressa. Você vê que Pedro agora
partiu a resolver, a fazer as vontades de Deus, é com alegria, fazendo a vontade de Cristo, é com obediência. Por quê? Porque ele escuta o chamado e agora verdadeiramente ele vai botar em prática o chamado de Cristo sobre a vida dele. Então eu e você temos que entender é que Cristo ele nos chamou, mas agora é necessário nós obedecer e começar a botar em prática aquilo que ele nos ordenou. Por quê? Porque Cristo ele nos chama para quê? Para que nós venhamos seguir a ele, obedecendo na palavra. Ele nos chamou, foi para quê? Para que eu e você escutasse o chamado dele depressa, largasse tudo e seguisse a ele. O interessante que estava ali, você vê que estava ali Tiago, filho de Zebedeu, e João, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo o chamou, e ele, deixando seus pais Zebedeu no barco com o joelheiro, foi após ele. Você vê que ele estava ali com o pai no barco e os joelheiros. O interessante é que ele estava ali reunido. Mas você vê que quando Jesus ele chegou naquele momento chamando ele, você vê que ele obedeceu. Ele verdadeiramente ele não disse, espera mais um pouco, Jesus, espera mais um pouco, Jesus. Mas se ele na mesma da hora, ele largou tudo e disse, agora eu escutei o chamado do meu mestre, agora eu vou seguir aquele que me chamou, agora eu vou seguir na direção de Cristo. Por quê? Porque é ele que está me chamando. Então eu e você temos que entender que quando Cristo ele nos chama, é necessário eu e você escutar e seguir a ele depressa. Por quê? Por quê? Porque verdadeiramente ele nos chamou para fazer uma boa obra. Cristo ele não nos chamou para ficar prostrado. Cristo ele não nos chamou para que eu e você ficasse parado dentro da igreja, que nem umas estaldas. Por quê? Porque tem pessoas que dizem que Cristo tem chamado na vida dela, mas verdadeiramente ela não quer escutar o chamado de Cristo. Cristo verdadeiramente tem até chamado sobre a vida dela, mas ela não quer obedecer. É o chamado de Cristo, mas é necessário eu e você entender que quando Cristo nos chama, é necessário obedecer e seguir. E seguir a Cristo verdadeiramente depressa, porque Cristo, quando ele nos chama, ele garante. Quando Cristo verdadeiramente ele nos chama, ele garante. Então é necessário eu e você passar a seguir a ele e obedecer depressa. Por quê? Porque verdadeiramente Cristo tem até chamado, mas o chamado ele só vai acontecer quando eu e você dizer, e quando eu e você ouvir a ele chamar e eu e você dizer, agora eu largo tudo e vou seguir o chamado do meu mestre. Interessante é que tem pessoas que dizem, eu agora larguei tudo e estou seguindo ao meu mestre. Interessante que tem pessoas que dizem, eu larguei a prática do mundo e estou seguindo o chamado de Cristo. Seu chamado é ficar prostrado só na cadeira, esperando a liderança mandar você fazer a obra. Seu chamado é você ficar todos os dias vindo ao culto, prostrado e não fazer nada. Não, Cristo ele nos chamou para quê? Para que eu e você viesse povo ao céu e verdadeiramente chamar aqueles que estavam perdidos para os caminhos do Senhor. Por quê? Porque verdadeiramente quando eu e você povoa o céu através daquilo que Cristo ele colocou sobre as nossas mãos, eu e você está passando a alegrar aos olhos de Deus. Glória a Deus. O interessante que lá no livro de Gênesis 12:1 em diante vai dizer, Deus chamou Abraão para deixar sua família e sua terra e ir para Canaã. Então você vê que
Deus chamou quem? Verdadeiramente Abrão. Para quê? Para que ele fosse para Canaã, largasse todas aquelas coisas que ele fazia sobre aquele lugar, sobre verdadeiramente aquele lugar, e seguisse. Você vê que em nenhum momento ele pensou, mas sim ele verdadeiramente escutou o chamado de Deus, e na mesma da hora ele seguiu a Cristo. A direção que Cristo estava ordenando, seguiu a direção que Cristo estava mostrando para ele. Então você vê que ele não se importou com nada que estava ali sobre aquela cidade, ele não se importou com o pai que estava ali, mas sim ele disse: quem me chama verdadeiramente é Cristo. Sim, porque se Cristo ele chamou, ele sabia que Cristo ia garantir. Então ele disse: eu vou seguir aquele que tem algo melhor para mim, aquele que tem algo melhor para nos dar. Tem pessoas que dizem: agora eu larguei tudo e sigo a Cristo. Mas eu vejo muitas igrejas, você vê que elas dizem que está seguindo a Cristo com exigência, mas não está fazendo a obra verdadeiramente. Diz que está seguindo a Cristo, mas verdadeiramente não está fazendo aquilo que Cristo ele ordenou. Você vê que Cristo disse para Pedro: verdadeiramente agora eu te chamei para que seja pescadores de homem e não mais pescadores de peixe. O interessante que Cristo, eu creio que Pedro, quando ele pescava, eu creio que ele pegava muitos peixes. Eu creio que ele, deve ser que ele enchia a rede e pegava muitos peixes e lançava dentro do barco. O interessante, o que Cristo quer comigo e com você é isso, que eu e você faça a mesma coisa que Pedro, comece a pescar e encher o barco dele de um bocado de vida que venha ser salva. Então o interessante que quando Cristo disse: venha Pedro, você vê que Pedro, agora eu não sou mais pescador de peixe, agora a quantidade de peixe que eu pegava, agora eu quero pegar como se fosse homem pescando para povoar o céu. Então Cristo ele te chamou, não foi para ficar prostrado, mas ele chamou a mim e a você verdadeiramente para povoar o reino de Deus, para povoar o céu. Eu creio que aqui tem uma geração que vai povoar o céu. Por quê? Porque Cristo colocou um chamado sobre a tua mão e você veio com exigência. Se você veio com exigência, agora você vai pescar, até o tempo, até o barco não dá mais. Então é necessário eu e você se movimentar. Sabe por quê? Porque o barco de Pedro ele só foi cheio. Porque Pedro ele disse: minha rede está vazia, meu barco não tem nada, agora eu vou me movimentar e agora eu vou pescar. Para quê? Para que minha rede venha a ser cheia. Se você lançar a tua rede, eu creio que o barco de Cristo ele não vai ficar vazio. Eu creio que o barco de Cristo ele não vai ficar vazio, mas sim vai ficar cheio. Vai ficar cheio. Por quê? Porque o barco de Pedro verdadeiramente ficou cheio. Por quê? Porque Pedro ele se movimentou. Você está entendendo? Pedro ele se movimentou. O barco de Cristo ele só vai ficar cheio se você dizer: eu tenho um chamado e agora basta de mim cumprir o chamado que Cristo colocou sobre as tuas mãos e sobre a minha mão. Sabe como eu vou cumprir o chamado de Cristo? Fazendo que nem se muitas pessoas tivessem o mesmo pensamento de Pedro. Eu creio que Pedro ele viu ali a rede vazia, o barco vazio. Ele falou: se eu não me movimentar, verdadeiramente vai ficar da mesma maneira. Se eu verdadeiramente não resolver a dar um passo adiante, vai ficar do mesmo jeito. O barco vai ficar vazio.
Mas se Pedro, como ele fez, resolveu a querer o quê? Pescar. Por quê? Porque ele sabia que no raso na terra ele não ia conseguir. Mas ele disse: agora eu vou mais profundo. Para quê? Para encontrar mais peixe. Então se você for mais profundo, além do que você vai, eu creio que você vai trazer vidas. E as vidas que você trazer verdadeiramente vai ser salva. E o reino de céu, e o reino do céu verdadeiramente vai ser povoado através de quem? Da tua vida. Eu creio que através da vida de Pedro, pegando aqueles peixes, muitas pessoas foram saciadas, verdadeiramente mataram a fome daquelas pessoas. Glória a Jesus. Sabe verdadeiramente como você vai verdadeiramente matar a fome daquelas pessoas, verdadeiramente levando a palavra de Deus, levando aquilo que Cristo colocou sobre as tuas mãos. Verdadeiramente eu creio que as pessoas devem falar: essa igreja só anda vazia, essa igreja, não tem quase ninguém, não tem quase ninguém sobre essa igreja. Faz que nem Pedro inútil, não fica que nem uma estalta, sentado na cadeira, esperando as vidas entrar, não. É você que tem que levar para quê? Para que elas venham a ser libertas. Porque se você não se movimentar, as vidas elas não vão ser libertas. A casa ela não vai ser cheia. Por quê? Porque depende de você. Verdadeiramente se movimentar para que a casa venha a ser cheia de vidas. Você vê que Deus deu verdadeiramente, Deus já chegou dizendo a Pedro: Pedro, agora você não é mais pescador de peixe, mas agora você é pescador de homens. Então Pedro ouvindo, eu creio que não está na Bíblia, mas eu creio que no meu pensamento, eu creio que Pedro deve ter dito assim: se eu pegava muito peixe, imagine agora que eu sou pescador de homem, será que eu vou pegar mais do que eu pegava antes? Então deve ter o mesmo pensamento. Se Pedro ele disse, eu creio que ele deve ter dito: se eu pegava muito peixe, agora eu vou me esforçar para trazer vidas para povoar o céu. É necessário você verdadeiramente se esforçar para que as vidas venham levando a palavra. Mas ela não quer vir. Mas se você levar, lançar a palavra, uma hora ela vai cair. Por quê? Porque Pedro não lançou a rede e verdadeiramente puxou e os peixes veio. Pedro foi necessário lançar a rede e deixar a rede lá. E uma hora o peixe ele entrou na rede e Pedro puxou. As almas só vai verdadeiramente, ela só vai entrar quando você verdadeiramente dizer: agora eu vou lançar a rede, e uma hora ela vai raciocinar e vai cair na rede e vai vir para o reino de Deus. Então é necessário que você se movimente. Por quê? Porque você diz que cumpriu o chamado de Deus com exigência, mas não quer fazer nada, quer ficar prostrado, quer ficar parado. Então você não está cumprindo o chamado de Deus com exigência. Você então não está cumprindo. Você está como verdadeiramente como Pedro, que antes era pescador de peixe. Então você tem que entender que o chamado não é você dizer: eu fui chamado para ser cristão. Não. O chamado é verdadeiramente eu e você temos que entender que o chamado de Deus não é você ficar achando que é só para eu e você ficar prostrado, mas eu e você tem que entender que quanto eu e você verdadeiramente tiver o fôlego de vida que Cristo ele nos dá, é necessário você todos os dias se movimentar na obra do Senhor. É necessário todos os dias você dizer: eu tenho um chamado, mas meu chamado é o quê? É tudo aquilo que está hábito na casa do Senhor, fazendo todas as vontades de Cristo. Se necessita limpar a casa do Senhor, você tem que limpar, porque você foi chamado por Cristo. E se a casa do Senhor faz parte de Cristo, você tem que obedecer. Sabe por quê?
temos que entender isso, que verdadeiramente nós fomos chamados, mas eu e você seguiu esse chamado. E agora, se você seguiu, você tem que parar para observar. Eu segui o chamado e o que eu tenho que fazer? Que Ele me chamou e agora eu estou seguindo esse chamado. Nós temos que fazer o que? Com o chamado de Deus, fazer a vontade dEle de acordo com o que Ele manda, fazer tudo daquilo que Ele ordenar. Eu e você temos que fazer, porque nós somos chamados e escolhidos por Deus. Aleluia. O interessante é que, você diz que, foi chamado por Deus e veio com exigência, correndo, fazer esse chamado. O interessante é que, na casa do Senhor, eles é chamado, com exigência, eles vêm, mas não faz nada. Fica todo mundo parado, não quer se movimentar, não quer fazer a obra do Senhor, não quer evangelizar, não quer fazer aquilo que tem, na casa do Senhor, que eles sabem que necessita, que eles sabem que tem que fazer. Eles esperam o quê? A liderança, mas você como chamado, você sabe o que você tem que fazer e é necessário que você faça. Mas na casa do Senhor as pessoas, elas não fazem nada, relaxa, fica parada. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela não é expulsa. Ou verdadeiramente ela não é expulsa se ela não fazer. Ela vai ficar aqui, vai pagar, mas ela não é expulsa. Mas interessante, você vê que quando nós estamos necessitando de um trabalho, quando eu e você necessita, eu e você vai, bota o currículo e espera o chamado, espera alguém nos chamar. Para quê? Para que eu e você venham trabalhar e fazer aquilo que o chefe ou o patrão ordena. Você vê que é necessário, a gente espera Ele nos chamar para quê? Para que a gente vá ser contratado e faça o que Ele ordenar. Você vê que aí ele é chamado, agora entrou na empresa. Ele vai fazer aquilo que o patrão mandar. Por quê? Porque se ele não fazer, ele é demitido ou ele é expulso daquele lugar. Então aí ele começa a fazer. Se o patrão mandar ele lavar o banheiro, ele vai ter que lavar. Se o patrão mandar ele esfregar o chão, ele vai ter que esfregar. Por quê? Porque ele foi chamado para quê? Para fazer aquilo que o patrão ele manda. Aquilo que o patrão ele está ordenando para ele fazer. Se o patrão dizer, vai limpar a privada, você vai ter que limpar. E quando Deus disse, você é chamado para fazer a obra, aí eu não vou fazer, eu vou ficar calado, não vou ficar parado, não. Tem que fazer a mesma coisa que você faz no teu trabalho, obedecer o que o teu líder manda. Se o Senhor está mandando, é você fazer, você tem que fazer. Por quê? Porque você foi chamado para fazer aquilo que Deus ordena. Glória a Deus. Aleluia. Vai doer, mas vai doer. Eu acredito. Aquilo que Deus ordena, você tem que fazer. Por quê? Com o meu patrão, eu não vou. Se ele dizer, faça isso, limpe o chão, limpe a privada, vá varrer a porta da rua, vá fazer algo do tipo, eu não vou dizer ao meu patrão, eu não vou fazer. Por quê? Porque você tem medo de ser demitido. E porque com Deus, Deus manda você vá evangelizar, vá buscar vida para o meu reino. Você fica tudo, não vou fazer, eu não vou fazer. Não tem medo de ser expulso ou verdadeiramente Deus se afastar de você, porque você não faz aquilo que Ele manda. É necessário você ter o mesmo medo que você tem no teu trabalho. É necessário você obedecer tudo que Deus mandar você fazer. Você tem que obedecer. Por quê? Porque você foi chamado por Deus. Você verdadeiramente cumpriu, ouvido com exigência o chamado dele e você veio. Mas você veio para fazer a obra de Deus. Você veio para quê? Para fazer a vontade dele. Se você veio, você tem que aguentar tudo aquilo que ele mandar você fazer. Você tem que aguentar, porque é Deus que está mandando você fazer. Não é homem, não é ninguém, é Deus. Será que você obedece verdadeiramente o mandato do homem, mas não obedece o mandato de Deus? É necessário você ter medo. Por quê? Porque o mandato de Deus, se Deus manda,
tua vida, uma hora verdadeiramente vai ter consequência. E se você não fez quando estava com bem, é com saúde e alegria, aí você vai querer fazer na dor e vai ser pior, porque se você fizer na dor, você vai ter que fazer doendo, mas eu tenho que fazer porque está doendo. Então aproveite enquanto você está bem, alegre, com saúde, é para verdadeiramente povoar o céu, evangelizar. Se eu e você temos tempo, é necessário, eu vou buscar vida, porque é necessário, porque Deus disse a Pedro, agora você é pescadores de homem. Se Deus disse, vocês são pescadores de homem, é necessário você começar a se movimentar para povoar o céu, alegrar os olhos do Senhor. Por quê? Porque o chamado de Deus não é moleza. O chamado de Deus sabemos que é duro. O chamado de Deus sabemos que verdadeiramente é duro. Então devemos obedecer. Sabe por quê? Nós devemos obedecer porque, o interessante que Deus ele chama Jonas para libertar a cidade de Nínive. Deus ele chamou Jonas, mas Jonas verdadeiramente ele reclamou dali, reclamou daqui, falou dali, fugiu para um lado, fugiu para o outro, mas não quis obedecer o chamado de Deus com exigência. Você viu o que verdadeiramente aconteceu com Jonas? Veio tempestade sobre a vida dele, veio muitas coisas sobre a vida dele. Ele tentou fugir para um lado, tentou fugir para o outro, mas sabemos que não temos como fugir dos olhos de Deus. Se você resolveu a querer seguir a Cristo, é necessário você ouvir o que Ele manda e começar a fazer. Por quê? Porque Jonas, ele queria fugir, mas ele não conseguiu. Porque ele tentava fugir, vinha tempestade. Ele tentava fugir, você vê que todo jeito que ele tentava fazer, ele não conseguia. E você vê que veio coisas ruins sobre a vida dele. Então eu e você que temos o chamado e seguimos a ele com exigência, devemos entender isso. Se nós não fazer, obedecer, uma hora Deus vai apertar para que você faça. Uma hora Deus ele vai apertar de tal maneira que você vai dizer, agora eu tenho chamado, eu vou seguir. O interessante desse povo, essa geração cristã, que Deus ele chama eles, é bom com saúde, alegre, dando risada. Mas os miseráveis, ele não gosta de servir a Deus, é na alegria, verdadeiramente ele não gosta de servir a Deus, é quando está bem, saudável, ele só quer servir a Deus, é quando ele está todo desgraçado, acabado, aí eles querem seguir a Deus, aí eles querem fazer o mandamento de Deus, aí ele quer obedecer. Deus, eu vou te obedecer, porque eu estou todo acabado. Deus ele te chamou, é quando você estava bem saudável para fazer a vontade dele. Então você tem que aproveitar enquanto você está saudável, é para verdadeiramente fazer aquilo que Deus ele ordena. Porque você foi chamado. Eu creio que aqui nesta igreja tem uma geração que foi chamada por Cristo e está obedecendo aquilo que ele ordena. Então eu e você temos que obedecer, é um chamado de Deus. Por quê? Porque se nós não obedecemos, Deus ele vai apertar. Então eu creio que aqui nesta igreja tem uma geração que está obedecendo o chamado de Deus enquanto está com saúde, enquanto está com saudável. Então eu e você estamos obedecendo a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vamos seguir a Ele quando eu e você estiver todo acabado. Mas se vamos seguir a Ele, é obedecer o chamado dEle, verdadeiramente da maneira que Ele ordena, é quando eu e você está forte, quando eu e você verdadeiramente está alegre para fazer, evangelizar ou limpar o templo, verdadeiramente fazer aquilo que necessita na casa de Deus, fazer aquilo que necessita na casa do Senhor. Você vê que ele verdadeiro, você vê que ele estava ali no barco se preparando para quê?
para pescar. Se preparando, ó, você vê que ele estava ali se preparando para quê? Para pescar. Você vê que ele estava lavando a rede, consertando, para quê? Para que quando estivesse tudo preparado, ele fosse pescar. Mas você vê que as pessoas, Deus chamou elas com exigência, diz, agora eu vou. Mas você vê que quando é no fazer a obra, ou verdadeiramente ir no evangelismo, ou ver no culto, elas verdadeiramente, nenhuma palavra ela quer preparar para falar, é para aqueles que estão necessitando, nenhuma palavra ela se prepara. Se verdadeiramente é para se consagrar, ela não se prepara, não se consagra, vem de qualquer maneira. Você vê que ele se preparava para pescar. Então eu e você temos o chamado, mas não é um chamado para ficar prostrado, é um chamado para se preparar todos os momentos, para Cristo. Para todo momento se preparar para o Deus Todo-Poderoso. Então eu e você temos que se preparar, porque mesmo o discípulo, ele pescava, sabe por que ele se preparava? Por quê? Porque você vê que eu creio que quando ele verdadeiramente ele ia pescar, deve ser que quando ele pescava, ele ia puxar a rede ela podia rasgar ou lascava. Então aí ele, quando ia novamente, ele consertava a rede, verdadeiramente limpava e lavava para novamente ele pescar. Porque da vez que ele pescou, a rede estava quebrada, hoje a rede estava lascada. Mas as pessoas, ela nem isso ela para fazer. Se ela foi de uma vez, ela não conseguiu porque ela não se preparou. Então na outra vez você se prepara, porque aí você vai conseguir. Então eu e você devemos obedecer e seguir verdadeiramente o chamado de Deus, verdadeiramente com exigência. Mas a exigência é de fazer a vontade dele em todo momento. Exigência é de fazer aquilo que Deus ordena. Então devemos todo momento seguir obedecendo a ele. É triste que as pessoas não verdadeiramente para Cristo, elas não se preparam para nada. Elas verdadeiramente não querem se preparar. Elas verdadeiramente não querem fazer a obra. Verdadeiramente elas não querem se movimentar. Aí quando verdadeiramente elas vou trabalhar, sabe por quê? Aí ela vou fazer o que eu puder no meu trabalho, eu vou dar o meu melhor, porque eu estou recebendo o meu dinheiro, então eu tenho que dar o meu melhor. Em Cristo você não está recebendo o melhor dele, não. A gente temos que fazer a obra dele verdadeiramente, sabe por quê? Porque o céu ele já nos prometeu. Quando eu e você está sem saúde, ele nos concede a saúde. É quando eu e você está triste, ele verdadeiramente envia o Consolador. É para nos consolar. Será que isso daí é melhor do que você se acabar? No seu salário, no teu trabalho, para receber um salário mínimo, eu vou me acabar, porque eu vou receber o meu salário, eu vou obedecer. Então aí eles obedecem o chamado do patrão que chamou ele, se acaba, faz tudo, porque ele diz que vai receber o salário dele. Porque se ele não fazer, ele não recebe. Se ele verdadeiramente não for fazer o que o chefe mandar, ele não vai receber, porque ele não fez nada. Eu e você só vai receber verdadeiramente, aquilo que Deus ele verdadeiramente tem para nos dar, quando verdadeiramente você se movimentar para fazer a obra dele com alegria, se movimentar, porque eu me preocupo com o meu salário, é que aquilo você recebe, acaba, mas entendemos que se eu e você faz a obra com alegria, verdadeiramente faz aquilo que Deus ordena através do chamado, eu e você, olhe bem, você recebe o salário, porque você fez aquilo que devia fazer, o que o teu patrão mandou. E na casa do Senhor, você faz, mas ele já te dá tudo aquilo que você necessita, e você não devemos cobrar nada a ele, porque você todos os dias, quando acorda, e você já tem um ar para respirar.
servirá, eu e você verdadeiramente já deve agradecer a Ele. Eu e você verdadeiramente quando levanta, eu e você já deve agradecer a Deus porque você acordou. Então, ó, eu e você temos mais vantagem na casa de Cristo do que se acabando no nosso trabalho porque no salário mínimo. Por quê? Porque se você tem um chamado e obedece, Deus ele vai te recompensar. Se você tem um chamado e diz que veio servir a Ele com exigência, eu creio que Deus ele vai te recompensar. Por quê? Porque Ele vai estar sondando o teu coração e Ele sabe se eu e você verdadeiramente cumpre o chamado dele por verdadeiramente amor ou porque tem alguém te pressionando. Mas não queira cumprir o chamado de Deus porque tem alguém te pressionando para você evangelizar, para você limpar a igreja ou para você fazer aquilo que está na casa do Senhor. Mas cumpra o chamado de Deus com alegria, com amor, porque eu e você servir a Ele já é alegria. Eu e você está cumprindo os mandamentos de Deus já é uma felicidade. Então devemos verdadeiramente fazer a obra com alegria e não com pesares ou com tristeza, mas sim todo momento alegrar os olhos de Deus, porque nós somos chamados para marchar e fazer a obra do Senhor. Então você vê que tem pessoas que ela se entristece porque está fazendo a obra de Deus. Então quando Deus te chamasse, você ficasse logo fazendo a vontade de Satanás, porque as pessoas dizem, eu sou chamado, venho para o culto do Senhor, para a casa do Senhor fazer a vontade dele, porque eu fui chamado por Deus. Mas além de ela não querer fazer, ela atrapalha aquele que faz. Diz que é chamado de Deus. Mas eu não vou fazer, não vou no evangelismo não. Todos os dias, todos os sábados tem evangelismo. Se você não quer cumprir o chamado de Deus, deixa quem quer cumprir. Se você não quer fazer, deixa aquele que quer fazer. Porque Deus chamou soldados corajosos para fazer a obra. Soldados corajosos para marchar. Se as pessoas que não querem fazer a obra, então não impeça aqueles que querem. Então é necessário você fazer com alegria e não fazer porque tem alguém te pressionando. Então as pessoas elas não fazem e empata quem quer, enchendo a mente dessas pessoas, elas não fazem, porque todos os dias tem evangelho, todos os dias tem culto, todo dia tem culto de oração. Se você não quer adorar, não quer vir por culto de oração adorar, então fique em casa e deixa aqueles que querem adorar, porque Deus ele conhece o coração de muitas pessoas. Se você vem para a casa do Senhor, ou você vem para o culto, ou você vem para o culto de oração, porque alguém te pressiona, Deus ele conhece o teu coração, e Deus também conhece aqueles que vêm com alegria para fazer a vontade dele, e porque gosta de adorar o nome do Senhor. Mas eu creio que aqui tem pessoas que gostam de adorar o nome do Senhor, de fazer a vontade de Deus com alegria. Então é necessário todos os dias eu e você fazer a obra de Deus com alegria e felicidade, porque Deus ele vai nos recompensar, Deus ele vai nos dar o melhor, porque quando nós precisar é necessário eu e você recorrer a Ele, porque Ele vai nos conceder. Mas se você vem fazer com pesares e ainda depois quando acontece algo sobre a vida dela, ela vai recorrer a Deus. Como é que você vai recorrer a Deus se você mesmo não faz a obra com alegria, faz com pesares? Como é que você vai recorrer a Deus se verdadeiramente você não gosta de falar com o Todo-Poderoso? Então vamos fazer a obra dele com sinceridade, vamos fazer a obra dele com alegria, porque é ele que tem o melhor para nos dar. Não é nada ainda que nós corremos atrás de muitas coisas, mas sabemos que só Ele pode nos dar o melhor, só Ele pode nos conceder todos os melhores, porque nós fomos chamados, e se nós somos chamados, nós que temos que dar o exemplo neste mundo para as pessoas ver verdadeiramente esse é chamado de Cristo, verdadeiramente esse foi chamado por Cristo, verdadeiramente esse obedeceu
Deus e está fazendo a obra dele com alegria. Então é através de nós, do nosso comportamento que as pessoas vão verdadeiramente seguir a Cristo, porque quando nós fomos chamados, agora eu e você largou tudo, porque agora nós fomos chamados por Ele. E se eu e você foi chamado por Cristo, eu e agora e você não pode mais fazer as coisas da carne, mas sim fazer as coisas de Deus. Então, chamado é você agora largar toda a tua vontade, largar tudo que é teu e começar a seguir a Ele, largar tudo. Por quê? Porque aqui o texto vai dizer, em Marcos 10, 28, e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Você vê, ele diz: eis que nós tudo, ele diz, tudo deixamos, tudo, e comecemos a te seguir. Você vê que ele estava dizendo: eis que agora eu larguei tudo que é do mundo, eis que agora eu larguei as vontades da carne, eis que agora larguei tudo aquilo que me agrada e vou agora seguir aquilo que Deus ele ordena. Agora eu vou seguir aquilo que Deus ele manda. Por quê? Porque Pedro ele disse: agora eu não faço mais o que eu quero, mas agora eu vou fazer o que Deus ele quer. Então eu e você temos que entender isso, que eu e você não faz mais o que nós queremos, mas sim aquilo que Deus quer. Pedro ele larga tudo. Ele, na passagem ele vai dizer: eis que larguei tudo e comecei a seguir. E ele diz: começou a seguir a Cristo, largou tudo dele, as vontades deles, aquilo que verdadeiramente ele tinha que agradar os olhos dele, ele largou. E agora ele disse: eu sigo ao Senhor com alegria. Agora eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas tem pessoas que dizem que é seguidor de Cristo, mas continua com as mesmas práticas. Tem pessoas que dizem que é seguidor dele, mas ainda permanece com as mesmas coisas. Mas Pedro vai dizer: eis que larguei tudo. Para quê? Para seguir a Cristo. Se Pedro diz que largou tudo, como é que eu e você não consegue largar a terça metade daquilo que estava lá no fundo? Para servir a Cristo. Então eu e você devemos largar tudo. Ele disse, tudo ele não disse que deixou um pouquinho para lembrar. Ele disse que largou tudo e começou a seguir a Deus. Então eu e você devemos largar tudo e começar a seguir ao Criador verdadeiramente, com sinceridade e verdade. Porque todo momento ele vai estar com nós. Devemos fazer que nem Pedro, largar tudo e seguir a Ele, obedecendo os mandamentos dele, obedecendo as leis dele. Então devemos largar verdadeiramente e seguir ao Senhor Todo-Poderoso, porque é Ele que está comigo e está com você. Amém? Assim agradeço a minha rica oportunidade. Peço aos irmãos, em nome de Jesus, que se coloquem de pé e bote a mão sobre o teu coração.